que ele vem do Ceará e se chama José. Vem de lá e no seu caminhar foi bem longe na fé. Não foi nobre, nasceu junto aos pobres no alto da serra. Pra amar Abra sua memória e conta a história. Estamos nos despedindo do nosso querido Papa Francisco. Abrimos nosso adeus com as palavras iniciais da sua carta Laudato Si. Em latim, Laudato Si. Em português, louvado seja. Louvado seja meu Senhor, por nos ter dado em 2023 Jorge Mário Bergoglio, o argentino jesuíta que era arcebispo de Buenos Aires, para ser o primeiro Papa americano com a missão de conduzir a sua e a nossa igreja em 2013. Corrigimos, 2013. Louvado seja meu Senhor, por ele ter escolhido o nome de Francisco. Bergoglio se tornou Francisco. São Francisco de Assis, um dos santos mais famosos. Foi, sem dúvida, a fonte de inspiração para o Francisco de Roma. Duas figuras de épocas e contextos diferentes, separados por 8 séculos, deixaram para nós católicos e para o mundo inteiro seu exemplo de acolhimento, de inclusão dos mais vulneráveis. Os dois Franciscos nos estimularam para sentirmos a presença do sagrado na criação de Deus e para cuidar com carinho o planeta Terra, nossa casa comum. Louvado seja meu Senhor, pelo sucessor do apóstolo Pedro, que nos documentos oficiais do Vaticano é chamado de Pontifex, em português, Pontífice. É uma palavra, um título latino que traduzido quer dizer construtor de pontes. O pontífice é um construtor de pontes. Papa Francisco Pontífice conectou a humanidade ao divino, é óbvio, pelo anúncio do Evangelho e pelos sacramentos. Papa Francisco Pontífice disse, falando sobre a construção do muro entre os Estados Unidos e o México: quem pensa em construir muros, quaisquer muros em vez de pontes, não é cristão. Papa Francisco Pontífice, em 2014, quando viajou para o Oriente Médio, visitou o túmulo de Abraão, em Hebrom. O Abraão da Bíblia e do Alcorão é considerado o pai da fé e o modelo de obediência a Deus para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. No túmulo de Abraão, o Papa Francisco beijou os pés dos outros líderes religiosos e enfatizou a necessidade do diálogo e do respeito mútuo. E no contexto do conflito israelense-palestino, fez um apelo à reconciliação. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Papa da inclusão, do acolhimento e da compaixão. Numa audiência geral, em 2013, afirmou que a Igreja é uma comunidade que acolhe a todos e enfatizou: é de todos, de todos, de todos. E quando lhe perguntaram sua opinião sobre um padre gay, disse que não cabe a ele julgar. Quem sou eu para julgar? Em outras ocasiões falou com clareza que na igreja tem lugar, sim, tem, para as pessoas de orientação sexual diferentes, para os divorciados,
e recasados. Louvado seja meu Senhor, pela simplicidade do Papa Francisco, que combateu o luxo e a ostentação na igreja. A cruzinha pendurada sobre seu peito não era de ouro, nem de prata, mas de latão. Preferiu uma residência simples em vez de um apartamento de luxo. Só aceitou andar num carro modesto. Iniciou a reestruturação da Cúria Romana para ser menos burocrática e mais pastoral. Fez nomeações inéditas de mulheres para altos cargos no governo da igreja. Insistiu para reduzir os gastos e ostentação nos grandes eventos e na liturgia. Não aceitava uma cadeira tipo trono de um rei. Essas e outras medidas refletem o compromisso do Papa Francisco com a simplicidade e a austeridade para ter uma igreja mais próxima dos pobres. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Papa dos gestos, rompendo tradições, levando esperança. Sua primeira viagem do seu pontificado foi para Lampedusa, uma ilha no mar Mediterrâneo. Foi para expressar sua solidariedade, para rezar e chorar por aqueles migrantes que morreram na travessia da África para a Europa, fugindo da violência, das guerras e da fome. Celebrou a missa no meio do povo, em cima do altar, feito de materiais de barcos de migrantes naufragados. Inapagável é a imagem desconsolador que marcou um dos momentos mais sombrios do século. Foi em 2020, no início da pandemia Covid. A ordem era: fiquem em casa. Neste clima de medo e incerteza generalizado, o Papa solitário atravessou a imensa e vazia Praça São Pedro, em silêncio total, com chuva. Parou diante do crucifixo para rezar pela humanidade. Outro gesto que fala alto, rompeu com a tradição das quintas-feiras santas, lavando os pés dos presidiários, de mulheres, de deficientes, de divorciados, até de pessoas de outra religião. Louvado seja meu Senhor, pelo presente que o Papa Francisco deu aos nordestinos e a todos os devotos do Padre Ibiapina. Foi um dos últimos decretos que o Papa Francisco, já enfraquecido, assinou, reconhecendo que nosso Padre Ibiapina é venerável, quer dizer, ele é digno de veneração no mundo inteiro. O Papa Francisco e Padre Ibiapina têm muito em comum: o espírito missionário, a vivência das bem-aventuranças, o amor ao povo, a vida austera, e os dois terminaram em seus últimos anos numa cadeira de rodas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo legado que o Papa Francisco nos deixou. São processos ou caminhadas já iniciados de uma igreja viva, sinodal, dialogal, menos clerical, que tem coragem para rever posições, não da fé, mas de disciplinas, como o sacerdócio para homens casados, o diaconato para mulheres, uma igreja que se volta para o essencial e que sabe acolher os afastados, proteger os mais vulneráveis e confiar nos seus fiéis leigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Venerável Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. viva o Papa Francisco. Viva